Seria uma questão de reeducar o consumidor, mostrando ele que é possível ele consumir o conteúdo sem bloquear nada? Ou podemos ir por uma outra linha, onde muitos dizem, esse é meu direito e ponto final. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você sabe que em qualquer discussão, em qualquer assunto, sempre existe os dois lados. E, infelizmente, as pessoas gostam de ver apenas um deles, tá bom? Então, olha só o que está acontecendo. A Adblock pode se tornar ilegal na Alemanha, diz Mozilla. Por quê? Porque existe uma decisão judicial, ou seja, existe ali um processo, né, na justiça alemã com respeito a proibir bloqueadores de anúncios, né, com base na lei de direitos autorais. Então, assim, é um assunto controverso. Sim, eu vou trazer o fato para você que explica aqui o Tecnoblog, tá bom? Vou trazer a minha opinião também, que não é muita coisa, mas você vai entender também, beleza? O usuário de bloqueadores de anúncio tem a seu favor o fato de não haver leis que proíbem esse tipo de ferramenta, mas a Mozilla alerta que na Alemanha uma decisão judicial poderá tornar o uso de adblockers, como também são chamados, uma atividade ilegal no país. O assunto tem relação com a disputa judicial tratada pelo Supremo Tribunal Federal da Alemanha. O processo em questão foi aberto pela empresa de mídia digital Axel Springer contra os desenvolvedores da extensão dos navegadores Adblock. Ou seja, essa empresa, Axel Springer, né, entrou com um processo contra os desenvolvedores da extensão, né, chamada de Adblock. Na ação, a Axel Springer afirma que os bloqueadores de anúncio, a exemplo do próprio Adblock Plus, prejudicam o seu modelo de negócio e, como argumento mais inusitado, violam leis de proteção a direitos autorais. Para sustentar o argumento, a Axel Springer alegou que o código-fonte de um site é um programa de computador. Como tal, é caracterizado como propriedade intelectual sujeita às leis de copyright. Nesse sentido, a Adblock viola essas leis ao intervir no funcionamento do código-fonte das páginas, no caso, bloqueando os anúncios. Os argumentos, né, a argumentação foi rejeitada em um tribunal de Hamburgo, né, em 2022, o que levou a Axel Springer a recorrer ao Supremo Tribunal Federal lá da Alemanha, que considerou a rejeição falha em 31 de julho deste ano. Com base nisso, o Supremo Tribunal Federal irá submeter o assunto a uma nova análise, certo? Então a Mozilla alertou sobre essa questão que pode estar acontecendo. Na nota, a Mozilla rebate o argumento de que ferramentas do tipo violam leis de direitos autorais, ou seja, a Mozilla foi a favor do Adblock. Imagine que você está assistindo televisão e vai até a cozinha para fazer um lanche durante o intervalo comercial. Ou você aperta o botão de avanço rápido para pular alguns anúncios enquanto ouve um podcast. Seriam ações de violação de direitos autorais? Claro que não. Se você fizer algo assim, como a extensão do navegador, uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal da Alemanha sugere que talvez você tenha violado direitos autorais. Essa lógica equivocada coloca em risco a liberdade, a privacidade e a segurança do usuário. Essa é a nota do sênior de propriedade intelectual da Mozilla. Pronto, você viu agora o fato. E tem um detalhe importante: privacidade e segurança do usuário. Agora, observe esses anúncios que estão aqui na página do Tecnoblog. Camisas, tênis, né? Ou seja, por que será que esses anúncios estão me perseguindo? Se eu atualizar a página, vai acontecer a mesma coisa. Por que será? Você já sabe. Eu pesquisei, né, recentemente sobre tênis, sobre material de esportivo, então vai aparecer para mim justamente isso aqui, entendeu? A mesma coisa aconteceria se eu aparecesse aqui no meu site digital, né? Os anúncios sendo exibidos e tudo mais. Agora tem uma questão importante. Por exemplo, esse meu artigo foi escrito dia 23 de agosto, tá? E aqui observe que aqui, gente, eu fiz os prints, né? Mostrando sobre a questão do inventório, instalação da rede, né, pela rede, né, ou seja, utilizando o protocolo PXE, toda a explicação, como que funciona, configurando a BIOS, novamente prints aqui, para poder montar o artigo, fazer tudo bonitinho
e chegar no conteúdo para vocês. Olha só que a quantidade de palavras, os parágrafos organizados aqui, a placa-mãe Gigabyte, o Network Configuration, as questões aqui, o ports, toda a explicação para o pessoal, né? Esse aqui não carregou, não sei porquê, de como utilizar essa ferramenta aqui. Então, não seria justo o usuário, né, bloquear os anúncios aqui, no meu ponto de vista, entendeu? Até porque está prejudicando sim, a gente ganha com o Google AdSense de anúncios no nosso site, por exemplo, que é o próprio Google que coloca aqui para gente. Tem as configurações que o próprio Google coloca aqui para gente. Já na questão do YouTube, é uma questão complicada. Você tem esse direito? Tem esse direito, isso é um fato. É por isso que eu comecei fazendo as perguntas para você. Você tem esse direito aí? Bom, muito vai dizer que sim, esse é meu direito, eu vou bloquear mesmo. Só que está acontecendo esse movimento, né, na Alemanha. E não duvide nadinha do Brasil aqui também fazer isso aí. Lembram da treta do WhatsApp quando ele liberou ligação? O que as operadoras fizeram? Fizeram de tudo para que isso não acontecesse, né? Mas é aquela questão, que a Mozilla até colocou lá, de copyright, é meio complicado realmente. O argumento que a Mozilla deixou lá claro, realmente corrobora, né, para uma defesa bem fundamentada com respeito, né, a usar adblock. Agora aquela questão, o YouTube, você sabe que está fazendo isso aí justamente para proteger os anunciantes que estão ali anunciando na plataforma e, consequentemente, o produtor de conteúdo também ganha com isso. Se você bloqueia, automaticamente o produtor de conteúdo não vai ganhar com isso, ou vai diminuir a sua receita. Então é por isso que às vezes a gente faz parcerias, né, unilaterais, como por exemplo a Kaspersky. Eu faço parceria com a Kaspersky por quê? Para complementar o trabalho que eu faço no YouTube. Você gostando de mim ou não, e tudo dentro do jogo, entendeu? Tudo dentro do jogo. Então por isso que eu faço propaganda da Kaspersky, por exemplo, de um ou outro curso ou produto, porque isso ajuda a complementar. Então, assim, você escrever um artigo desse aqui, passar horas, você tem que ter o site hospedado, né? Certificação SLL, domínio e tudo mais. Aí você vai ter o tempo de fazer a arte, você vai ter o tempo de fazer os parágrafos aqui, entendeu? Tudo bonitinho, colocar os prints organizado, até você chegar nesse ponto aqui onde o pessoal pode entender, né? Toda a explicação certinha para utilizar o Inventory. E o cara fez o bloqueio aqui dos anúncios. Tudo bem, vida que segue, eu vou entender. Então, por exemplo, o que eu faço? Na configuração do meu Kaspersky, eu deixo, né, o Kaspersky fazer, no caso, o bloqueio de scripts de site, mas os anúncios eu deixo normal. Os anúncios do YouTube rodam normalmente, tranquilo. Então, tem toda essa questão que é um pouco complexa. Tem um lado, como eu disse, toda a história... sempre tem dois lados aqui, o lado consumidor e o lado pessoal que está produzindo o conteúdo. Então tem toda essa questão aqui. Será que não existe um meio termo para isso? Não teria como chegar no meio termo? Seria uma questão de reeducar? Aí aquela frase, um jargão, o brasileiro que é assim, gosta de graça. Eu concordo sim com essa frase, porém não dá para generalizar ela, porque isso aqui está acontecendo na Alemanha. Então quer dizer que a Alemanha também quer tudo de graça? É só um detalhe, claro, né? Mas isso não reflete também a Alemanha em si. Nós estamos falando de uma empresa que está entrando no Supremo Tribunal Federal da Alemanha alegando essa questão. Não é a população alemã que está fazendo isso. Se existe lobby, pode existir. Que aqui no Brasil, o lobby, por exemplo, para poder bloquear a chamada de WhatsApp, foram brutas. As operadoras de telefonia fixa e móvel, nem fixa, mas é móvel. Cara... Os caras fizeram de tudo para que isso acabou, porque hoje raramente você recebe mensagem de texto. Mensagem de texto para uma pessoa, você não recebe mais porque tem um WhatsApp, tem um Telegram, tem um Instagram e outras bilhões de redes sociais, eu falo bilhões zoando, tá? De redes sociais para você se comunicar com seus amigos, parentes e assim vai, entendeu? Então tem essa questão, mas aí vai bloquear tudo porque as operadoras querem continuar com o monopólio, por exemplo. Então tá vendo? Então, assim... É um campo muito vasto, onde existe um debate, né? Existe um debate. Hoje, realmente, eu acho que assim, o que está acontecendo? Daqui uns dias, muitos sites, quando estão perdendo a questão de publicidade e tudo mais, o que vai acontecer? Ou migram para a questão de fechar parcerias pagas específicas por mês e divulgar só aquela empresa maciçamente, igual eu fazia com a Kaspersky aqui, por exemplo,
né? Ou então muda para o modelo de assinatura. Quer um tutorial, quer isso, aí tem que mudar para a questão de assinatura. Tem que assinar aqui, ó. Você vai assinar o meu site ou o YouTube Premium para você ter os tutoriais. O exemplo, né? Então é muito complicado essa questão. Tem sempre dois pontos. Eu quero saber agora a sua opinião.